Então, na verdade, eu tenho mais dúvidas do que observações, muito mais dúvidas do que observações. Inclusive, já passei por professor, né? Eu estou super curioso, mas assim, eu achei super... Primeiro, né, congratulo pela palestra, assim, fiquei em passo a capa com a palestra, fiquei empolgado, estava aqui fazendo um monte de anotações. E então já uma questão que o professor Luiz levantou em outras ocasiões e que já tinha passado a curiosidade, hoje ter a oportunidade de debater com mais detalhes a questão de como as traduções foram produzidas e, assim, sobretudo pela perspectiva de filosofia que a gente tem aplicado na organização das estruturas jurídicas que a gente tem em mãos, é uma coisa super interessante para nós e, sobretudo, diante da fundamentação hermenêutica que a gente tenta aplicar, eu acho que é um momento muito oportuno, até porque muitos desses entraves acabam aparecendo para nós também, tenho para mim, dentro das possíveis traduções da textualidade jurídica, não só no sentido de um distanciamento do tempo, mas também nas próprias traduções que nós temos contemporaneamente. Aí são mais questões, né, da produção científica do direito, e existem várias queixas bastante densas no sentido dos problemas que nós temos por conta dos limiares de tradução, ao ponto da gente ter interpretações muito distintas de determinados autores. A gente comentava agora há pouco ainda o Ferdinand Saussure, né, justamente tem no âmbito da linguística algumas traduções complicadas do português, que depois tiveram que ser revistas, que levaram a interpretações mais estruturais do autor. No âmbito jurídico, a gente tem alguns autores do começo do século XX que tem, notadamente Hans Kelsen, né, justamente, que na sua tradução acaba sendo considerado extremamente teórico e que, na realidade, tem um aporte bem mais prático na obra dele do que parece. Enfim, então, para nós, assim, tem uma apreensão bem interessante. Mas, assim, retornando mais especificamente sobre a questão temática, tem alguns, um ou dois pontos que me chamaram a atenção. Eu fiquei, assim, muito curioso e até, professor, por favor, fique... porque eu gostaria de lançar algumas perguntas, na realidade, para matar essa curiosidade. Se eu achar que as perguntas fazem sentido, são boas, pode jogar fora só, que não tem problema. Mas, assim, a gente olha as questões mais pela perspectiva, justamente, do ângulo da filosofia analítica da linguagem, segundo aquele leque da construção semiótica e a partir da leitura hermenêutica, e como três leituras potenciais implicadas para o nosso trabalho. E algumas questões que foram me chamando a atenção na medida que a gente foi fazendo essas leituras vêm justamente no sentido de uma confrontação com certas expectativas que são criadas dentro do aspecto eminentemente filosófico e filosófico-jurídico. Então, uma das primeiras questões que me apareceu justamente foi a questão da ligação que aparece em determinado momento, pelo menos foi a impressão que eu tive, não corrija se eu estiver errado, mas grande parte da problematização surge justamente porque a organização contextual vai oferecer, em determinados momentos, leituras que são engajadas e aplicadas pelo próprio tradutor sobre o próprio texto. E aí a gente começa a pensar no âmbito jurídico especificamente sobre a vaguidade da apropriação do texto e sobre a possibilidade de construção do representante sobre o texto. Quer dizer, justamente como eu vou fazer a representação dos blocos ou dos fragmentos de texto e como essas ordens fragmentárias de produção do texto vão servir ou vão atender ou vão aparecer para a gente e como nós efetivamente vamos fazer as costuras dessas ordens textuais e como essas ordens textuais vão ser afetadas diante disso. Justamente aqui numa tripartição que dentro dessa construção do representante vai levar primeiro uma estruturação dessa ordem original da obra, na sequência uma tentativa de resgate dessa ordem original com uma certa objetificação específica do trato do texto e por fim uma maneira de outros objetos se relacionarem com esse primeiro. Então para nós a gente acaba tendo uma consequência, pelo menos no olhar que a gente tem sobre a estrutura dessa tradução, a gente já tem assim, uma visão de, mesmo que tenha uma inclinação mais próxima à origem do texto, a gente já tem uma visão que já é colocada numa terceira ordem, até porque a gente vai promover certas formas de relação com a estruturação do texto. E, então, assim, nesse primeiro momento já fica demarcado para mim esse espaço de dúvida, como efetivamente esses modelos interiores do texto são afetados no primeiro momento pela visão global que nós temos da obra, pela visão global que nós temos aqui da Bíblia, ou em que medida nós podemos buscar formas de hermenêutica fragmentar, interpretações que arrancam pedaços de contexto e que se afastam cada vez mais dessa tradução original e que talvez por conta disso venham atender a interesses que talvez não sejam eminentemente interesses propriamente religiosos ou propriamente voltados para o cultivo da crença ou para o cultivo da fé, mas antes de tudo interesses que acabam sendo interesses do controle sobre o texto ou do controle político sobre o texto.
dentro desse sentido, uma coisa que aí eu já não sei qual é o grau de ocorrência dentro das estruturas linguísticas e como isso é remontado, isso é uma curiosidade que ficou cada vez mais atiçada para mim, sobretudo depois de ver as discussões de corredor, as discussões que acontecem fora, mas a gente está, pelo menos no olhar que a gente tem ali, a gente está acostumado a ver, pela estrutura semiótica, aquele evidente mapa lógico da linguagem a partir da estrutura sintática, então, tema ali que aparece inclusive nos textos que os professores passaram para nós, e em que medida justamente fica demarcada a possibilidade de você fazer a absorção dessas estruturas lógicas nessas novas traduções, já que para nós, assim, em muitas ocasiões, que me parecer pelo menos seguindo aquela linha um pouco wittgensteiniana dos jogos de linguagem, a gente tem uma flutuação, digamos assim, do significante segundo esses encaixes. Acho que inclusive uma menção que foi mais especificada nos textos, né? De que nem sempre para manter a fidelidade da tradução vai ser possível trabalhar só com o termo, mas tem toda uma questão locucional ou toda uma questão designada pela própria arquitetura sintática ou pela própria arquitetura lógica do texto, né? Então, assim, já são aqui duas questões centrais que parecem tão ligadas uma só, pelo menos para mim, né? Como eu faço a apreensão do texto, como esses fragmentos textuais podem, digamos assim, se encaixar nesse circunstância na relação contextual e o que significa, em determinada medida, falar sobre a acomodação dessa manta lógica, digamos assim, do texto, né? E dentro desse contexto também, criou-me essa dúvida, como é que eu, por exemplo, como cristão, olho para o texto agora, depois de perceber essas fissuras nas traduções e de perceber digamos assim, a possibilidade de ter existido essa releitura a partir da tradução e como é que fica toda a interpretação do restante do texto diante dessa força de recomposição da tradução. Como é que fica a possibilidade de eu retornar ao cultivo da maneira que eu me aproprio do texto na tradução, a partir do momento em que eu descubro que fica constatado esse ruído, essa renovação, essa releitura desses mitologemas presentes lá na origem do texto. Eu acho que é isso, né? Pelas perguntas aqui, eu acho que é isso. E assim fica... Podemos ser livres. Assim, são muitas questões, né? São muitas questões que se levantam, especialmente quando a gente pensa em tradução de textos que não são pequenos, não são curtos, que não são de um só período, que são... A gente pode dizer que a Bíblia ganhou a forma que ela tem hoje para nós aqui, mais ou menos no espaço de quase 1000 anos, né? Esse livro é fruto de quase 1000 anos de caminhada histórica de Israel até as últimas comunidades do Novo Testamento, os últimos textos que foram escritos do Novo Testamento, nós temos 1000 anos. Então é um conjunto de textos que foram produzidos ao longo desses 1000 anos, né? E aí e textos assim que foram organizados também sempre dentro de certa polêmica, quer dizer, a ordem do texto, o conteúdo dos textos não é gratuita, quer dizer, o texto está ali porque ele teve alguma função, ele aconteceu sempre dentro de algum tipo de disputa, sempre de algum tipo de conflito, algum tipo às vezes, de debate mais sério mesmo, entre grupos, entre forças de poder, de interesse, tudo isso vai marcar a construção do texto, né? A reforma de Josias e de Ezequias, quer dizer, foram reformas de grande violência, assim, para comparar a violência da reforma de Ezequias, nós teríamos que imaginar que hoje chegasse aqui um rei fervoroso, religioso, poderoso, com um exército grande e que tivesse capacidade de nos dominar e que dissesse, bom, de agora em diante o único local de culto vai ser a igreja aqui do seminário. Todos os outros locais de culto de Curitiba vão ser proibidos e serão destruídos, né? Não importa se é católico, se é evangélico, se é cristão, se não é cristão, todos os outros locais de culto são
proibidos e serão destruídos. E as pessoas que se resistirem a isso são mortas, né? Isso que o Josias fez, matou gente, destruiu santuários, queimou imagens, proibiu cultos seculares, milenares às vezes, né? E aí como que legitima isso? Legitima produzindo textos, legitima relendo textos que já existiam. Então, dentro do próprio texto bíblico nós temos construção, quer dizer, leitura em cima de leitura, hermenêutica em cima de hermenêutica, né? E aí nós hoje, quando fazemos uma tradução, nós estamos fazendo uma nova construção, porque nós estamos fazendo sempre essa intermediação, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos atrás, para 2017 aqui, Brasil, sul do Brasil, né? Sempre vai ser uma construção, nunca mais vai ser exatamente o que disse, o que escreveu o autor. E depois, com a hermenêutica, nós fazemos uma nova construção. Com a hermenêutica mesmo, nós construímos um novo texto. Um novo texto. A questão é onde e como nós fundamentamos. E a Bíblia não tem muita coerência interna, né? A Bíblia ela não tem uma teologia só, ela tem uma variedade de teologias. Basta pensar que tanto Jesus como as pessoas que o condenaram liam o mesmo texto. Às vezes, os dois tinham como seu texto sagrado a Bíblia hebraica, né? A Torá, pelo menos a Torá. Mas Jesus fez e falou, né, o que ele fez e falou a partir de uma certa leitura e compreensão da Bíblia hebraica. Quem condenou Jesus também estava lendo e interpretando a Bíblia hebraica, né? Jesus não foi condenado em nome do Corão, foi condenado em nome da Torá, né? Em nome do mesmo Deus. Quer dizer, esse é um conflito, e vai sempre existir isso. O texto é polifônico, né? Polissêmico, quer dizer, depois que botou no papel, botou dentro de uma determinada estrutura, essa estrutura sempre vai permitir uma diversidade de interpretações e de leituras. Então, eu acho que aqui influencia muito, depende muito a concepção, especialmente no caso da Bíblia, né? A concepção que o tradutor tem. Então, se eu acredito vai ser diferente. Se eu acredito que a Bíblia é um livro que foi palavra por palavra inspirado por Deus, praticamente soprado no ouvido de quem estava escrevendo, eu vou fazer uma determinada leitura. Se eu acredito que a Bíblia nasceu dentro da história de Israel, eu vou fazer outra leitura, eu vou fazer outra interpretação. Mas, via de regra, a concepção mais forte é a Bíblia, a palavra de Deus, com certas nuances aí, né? Então, se é palavra de Deus, não pode ter contradição, não pode ter rupturas, não pode. Então, a tradução, os tradutores vão aplainando o caminho do Senhor, quer dizer, vão aplainando o texto, né? A tradução esconde as rupturas, esconde as contradições, esconde diversas imperfeições do texto, porque se o tradutor pensa que ele é palavra inspirada de Deus, aí ele não pode ver imperfeição no texto. Ele acha que se tem uma imperfeição, não é imperfeição da palavra, é imperfeição de quem fez a tradução antes dele, ou de quem fez a cópia antes dele. E aí ele modifica. Isso já se verifica no processo das cópias, mas se aperfeiçoa daí no processo da tradução. As marquinhas do out. Sim, né? Sim, não. E as variantes que tem. Do lado, copista. E faz uma nota no lado, depois o outro inclui aquela nota no texto, e assim, né? Existe uma série de diferenças que são involuntárias. Nós temos que imaginar como é que era feita uma cópia. Vamos pensar lá no tempo de Jesus, como que os essênios lá no deserto, como que eles faziam uma cópia da Torá.
gente pode visitar lá uma mesa de madeira tosca, né? A tinta eles mesmos faziam, o papiro eles mesmos faziam, todo um processo muito artesanal, né? Fazendo cópias à luz de candeeiro, né? Porque não tinha iluminação. Quer dizer, nós hoje temos caneta, temos papel bem lisinho, temos caneta que não borra tudo, temos iluminação, temos um monte de coisa que eles não tinham. Então imagina ficar meio dia copiando a Bíblia. Tentem vocês copiar aí o livro do Gênesis, né? Para ver quantos erros que vão aparecer. Erros involuntários, né? Por exemplo, está a palavra Jacó aqui na linha de cima e embaixo está a palavra Jacó aqui também. Pode acontecer de você copiou até o Jacó, quando copiou, daí quando volta para o texto, ao invés de pegar na palavra de cima, pega na palavra de baixo. Aí deixou fora um versículo. Pode acontecer o contrário. Você copia o mesmo versículo 2 vezes. Como está assim já fazendo meio no piloto automático, nem percebe. Então às vezes tem coisa repetida, às vezes tem coisa faltando na cópia. Às vezes uma palavra, né, que tem uma letra meio parecida, confunde uma letra com outra e já muda o significado. Então tem muitas mudanças involuntárias, mas tem mudanças voluntárias, né? É famosa a história de Jesus e o moço rico lá, né? O texto diz que Jesus ficou com raiva. Aí o copista, mas como Jesus? Jesus não fica com raiva. Aí muda porque Jesus não fica com raiva, não já se viu. Jesus amou o jovem rico, né? Troca a raiva pelo amor, porque o amor, na concepção dele, o amor combina mais com Jesus do que a raiva. Quem escreveu raiva ali errou, né? Então, essas são as complexidades, quer dizer, e isso depois vem mais ainda. Por exemplo, nós aí queremos fazer uma interpretação, queremos fazer a tradução, mas para entender as palavras de um texto, a gente tem que saber o contexto, tem que ter o mínimo conhecimento do contexto, né? E especialmente no mundo atual, a história de Israel, aquilo que a gente aprendeu há 15, 20 anos atrás sobre a história de Israel, ou até que eu ensinei vários anos a história de Israel, uma grande parte disso já não vale mais hoje, né? A arqueologia está fazendo uma tremenda revolução no entendimento do que era Israel, né? Porque os primeiros pesquisadores, as primeiras expedições arqueológicas, elas já foram para Israel para combater as leituras do método histórico crítico. Quer dizer, o método histórico crítico começou a dizer que Abraão não foi pai de Isaac, Isaac não foi pai de Jacó, mas que eram tradições isoladas, que a redação é que juntou. Aí as pessoas que acreditavam que tudo que está na Bíblia era verdade, ficaram arrepiadas, escandalizadas. Aí foram conversar com grandes senhores do petróleo lá, financiaram escavações, foram para a Palestina para escavar, mas já sabiam que eles iam encontrar. Eles iam encontrar que tudo que está escrito na Bíblia é história, é verdade, né? Então acharam umas coisas lá e disseram, não, tudo que está na Bíblia é assim, aconteceu assim como está escrito, né? Aí, só que hoje entrou novos arqueólogos com um novo pensamento, a arqueologia como uma ciência independente da Bíblia, né? Estão usando métodos de avaliação do carbono 14 mais aperfeiçoados. Antigamente a margem de erro era de 100 anos para cima, 100 anos para baixo. Numa história de 1000 anos é muito erro, né? Hoje essa margem diminuiu para 20 anos. Então, muitas coisas que a primeira arqueologia atribuiu a Salomão, hoje são datadas de 100 anos depois de Salomão. E isso muda tudo, né? O grande reino de Salomão se tornou um vilarejo, quase desabitado, né? E isso muda tudo, a concepção de quando que começaram a escrever a Bíblia. Se existia um grande reino poderoso, que dominava várias tribos, vários povos, então precisava um serviço burocrático, precisava ter secretário, precisava ter escriba.
arquivos, então tinha gente que sabia escrever. Mas se é um vilarejo quase desabitado, que não dominava ninguém ao redor, não precisa toda essa, nem tinha toda essa gente para escrever grandes textos, né? Por que que você vai escrever um texto que fala da história de uma tribo lá do norte, se você nem domina, não tem relação nenhuma com essa tribo do norte? Então isso bagunça tudo, bagunça tudo e mais ainda, né? A questão do monoteísmo, né? Muitos pensavam que o monoteísmo começou desde o início, que Abraão já é monoteísta. Isso é usado até como uma justificativa para Deus ter escolhido Abraão. Tem até uma lenda, né, que o judaísmo conta, por que Deus escolheu Abraão, né, para fazer de Abraão o seu povo. Por que não escolheu outras pessoas? Tinha tantas pessoas lá, por que Escolheu Abraão? Né? Então a historinha diz que o pai do Abraão era fabricante de imagens lá para a Babilônia. Babilônia é politeísta, com muitas imagens, muitos deuses e deusas. O pai do Abraão seria um artesão que fazia essas imagens. E o principal prazer, divertimento do Abraãozinho, criança, era quebrar imagens. Desde pequenininho ele já quebrava imagens, já fazia conflito religioso. E por isso Deus escolheu ele. Essa é a justificativa, né, para apresentar Abraão como escolhido de Deus. Mas isso é lenda, né? Só que se isso está na cabeça da pessoa que vai fazer a tradução, se ela pensa que Israel é monoteísta desde Abraão, então ela já vai ter dificuldade com esse politeísmo que aparece na Bíblia de vez em quando, né? E se a gente falar em monoteísmo, politeísmo, nem os 10 mandamentos são monoteístas. Na nossa doutrina, na nossa leitura, os 10 mandamentos são monoteístas. Nós aprendemos assim na catequese, aprendemos desde pequenininho. Mas o que é monoteísmo? Monoteísmo conceitualmente, é a crença na existência de um só Deus. Só existe um Deus, né? Então, por exemplo, num dicionário monoteísta, não existe a palavra deuses, porque não existem deuses, existe um só Deus, né? Mas os 10 mandamentos proíbem você de prestar culto a outros deuses. Então não foi elaborado num contexto monoteísta, foi elaborado num contexto intermediário, que a gente chama de monolatria, ou enoteísmo, né? Que é o culto a um Deus somente. Entre os vários deuses, você vai cultuar um só, né? Os 10 mandamentos estão nesse estágio da história da religião de Israel. Então tudo isso vai influenciar, né? E eu acho que assim como influencia na tradução da Bíblia, também influencia no direito e toda outra área. Quer dizer, a concepção que você tem da história do direito, a concepção que você tem de determinados conceitos, instituições, tudo isso influencia, né? E é sempre uma construção em cima de construções, né? Acho que é assim. Não sei, quer dizer, eu acho que mais da metade eu não respondi, mas é isso que eu consigo dizer. Quem agora? Nós temos 2 Joaquins e 2 Rafaéis. 2 Joaquins, 2 Rafaéis. Coisa rápida, né? Eu queria perguntar desde do meu trabalho com a ética teológica, até o Concílio Vaticano II, a Bíblia não teve muita importância nos textos teológicos quando tratava da moralidade. Era mais uma moral racional. E com o Concílio Vaticano II, especialmente com Gaudium et Spes e Tato Totius, pede-se que, de fato, os textos bíblicos estejam no contexto da teologia moral. E também com o concílio, a própria teologia moral, ela muda de ponto de vista. Se até então, Arcano Divino de Papa Leão XIII, Cássio Conúbio de Pio XI,
que justifica o casamento, a união do homem com a mulher, a procriação. Ou seja, se não tem procriação, não tem necessidade, nem existe o matrimônio, seria um mal por si próprio. Então a procriação é a finalidade primária do matrimônio, da união do homem com a mulher. Com o concílio e com a renovação da ética teológica católica, coloca-se que não existe mais bem primário nem secundário, mas o que une o homem e a mulher é o amor, na igualdade, na reciprocidade e assim por diante. Quando pegamos os textos bíblicos, especialmente em Gênesis, da página 1 e 2, capítulo 1 e 2, você vai encontrar no capítulo 2, quando Deus vai criar o homem, depois criar a mulher, vai colocar assim, Jerusalém traduz assim: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliar, veja bem a palavra, auxiliar, pessoa de segunda categoria, né? Auxiliar que lhe corresponde. Vamos nas Bíblias em inglês, mesma coisa, a Bible of Oxford traduz a mesma coisa como helper, helper as his partner. Quando você vai para a Bíblia norte-americana de Nova York, a Holy Bible do United States, mesma coisa vai traduzir como helper, como auxiliar do homem em primeira categoria. Você passa também pelas Bíblias de espanhol, novamente você vai colocar alguém que ajude o homem, ou seja, um ajudante do homem. O texto que eu encontrei, que embora não é um texto da academia, porque a academia se usa mais hoje Jerusalém e a nova Ave Maria, etc., a edição pastoral coloca: vou fazer-lhe uma companhia que seja recíproca. É a melhor tradução em português que eu encontrei, para você trabalhar de fato uma ética teológica, não a partir de uma coisa secundária, mas a partir de uma relação de amor. Aí vem a pergunta, recíproca, é a palavra, de fato, que hoje, nós hoje na teologia moral não acreditamos que o homem complementa a mulher, nem a mulher complementa, cada um já é inteiro. A relação do homem com a mulher é uma relação recíproca, de amor, de igualdade, etc. A minha pergunta ficaria, uma pergunta bem curta: como ser fiel de fato ao texto original e ao mesmo tempo incluir uma visão do amor no matrimônio? Como de fato, e temos outros textos, esse é um texto que eu peguei apenas para situar aqui. Toda a Bíblia de fato ela é complicada, muito complicada para a ética teológica. Como fazer uma tradução que você vai ser fiel de fato? O que nós queremos de sociedade, de família, onde de fato não tem o opressor e o oprimido, mas tem uma relação recíproca. Como fazer isso sendo fiel de fato ao texto original? Bom, eu acho que aqui, nessas questões, eu acho que a gente tem que, nós somos cristãos, devemos seguir Jesus. Até onde Jesus foi fiel ao texto original? Até onde e quando ele mudou? Por exemplo, na questão do sábado. Se você pegar a legislação bíblica sobre o sábado, não tem abertura para fazer o que Jesus fez, de desobedecer o sábado. Pelo contrário, o sábado tem uma história que vai... o sábado provavelmente começou como um descanso na agricultura, porque a primeira lei do sábado diz: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, quer na semeadura, quer na colheita, descansarás, né? Então fala do ambiente agrícola. Depois essa lei parece ser complementada com uma outra que diz: no dia de sábado você não vai acender fogo em casa, né? Por que isso, né? Porque provavelmente parece que a lei atingia só quem trabalhava fora da casa, na roça, talvez mais os homens, e as mulheres ficavam trabalhando em casa. Então a lei é ampliada para não fazer nada dentro de casa também. Não acende fogo em casa significa não tem trabalho em casa também, não vai fazer comida, não vai fazer nada. Depois tem um caso de uma pessoa que não está nem na roça trabalhando, nem dentro de casa fazendo fogo. O que ele está? Ele está no deserto procurando lenha.
Ele vai fazer fogo, mas ele não está nem semeando, nem colhendo. Aí esse caso é levado diante de Javé, pergunta para Javé, o que fazer? Aí Javé disse, esse homem tem que morrer. Quer dizer, aí qualquer tipo de trabalho no sábado é condenado, né? E essa é a perspectiva das pessoas que confrontam Jesus, em muitos casos, porque Jesus fazia o que não devia fazer no sábado, mas Jesus desobedece o sábado. Então eu acho que aqui nós temos que relativizar o texto. Quer dizer, o texto, a palavra de Deus é o texto bíblico, está no texto bíblico. A palavra de Deus se forma a partir do texto. Aqui é o conceito de palavra de Deus que eu acho que nós temos que rever. Porque o conceito de palavra de Deus, esse que identifica palavra e texto, é muito complicado. É muito complicado porque você pode, como eu disse antes, quem matou Jesus estava lendo talvez mais fielmente o texto do que Jesus. Então, né, nós temos que ver esse conceito de palavra de Deus. Esse conceito de palavra de Deus nos levou a usar a Bíblia para legitimar a destruição dos povos indígenas. Nos levou a legitimar a escravidão. Né? Se usava a maldição aos filhos, ao Cam, né, o filho de Sem lá, porque ele, maldito, vai servir a teus irmãos. E aí camitas são identificados com o mundo africano na Bíblia. Com esse versículo se legitimava a partir da palavra de Deus a escravidão dos negros. Isso é a palavra de Deus? Quando é usada para escravizar, é a palavra de Deus? Então é necessário rever isso aqui, essa identificação. Então eu acho que tudo isso que a gente faz, exegese, tradução, é também um pouco para nos libertar do texto bíblico. Não é para nos prender mais firme ainda ao texto bíblico, mas é para nos libertar do texto bíblico. Para entender que talvez a palavra de Deus se dê sim, nessa confluência de Jesus, texto bíblico, mas os nossos desafios hoje. Então nós temos que fazer, eu acho que a palavra de Deus continua se revelando, se fazendo hoje. Isso significa, às vezes, no nosso caso, como no caso de Jesus, ir contra a palavra escrita. Quando Jesus diz, não é o que as pessoas comem que as deixam impuras, ele está rasgando 3 páginas lá do livro do Levítico. A comunidade de Marcos entendeu isso. Com essa palavra, Jesus declarou puros todos os alimentos. Rasgaram isso. A comunidade de Mateus já não aceita isso. A comunidade de Mateus diz, quem retirar um iota, que é a menor letra do alfabeto hebraico, será maldito. Então nós temos divergências dentro do próprio texto, né? Nós precisamos nos desafiar a encontrar uma palavra de Deus que seja, aí sim, promotora de amor, de solidariedade, de fraternidade hoje. Essa palavra é a palavra de Deus, seja ela fundamentada na Bíblia ou não. Então, e o Gênesis 1, de fato, eu acho que também aí é outra coisa, né? Porque nós colocamos dentro do texto muitas vezes aquilo que está na nossa cabeça. Se nós temos uma formação da superioridade do homem em relação à mulher, do protagonismo masculino, nós vamos projetar ali no texto uma inferioridade feminina, né? Nós mudamos 2 coisas nessa tradução aqui. Uma foi essa, tiramos a auxiliar, botamos uma companheira que lhe seja recíproca, né? A ideia de reciprocidade, também baseada no último versículo da história, porque diz na história, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Quer dizer, não existe a igual dignidade, o masculino e o feminino, o homem e a mulher. Não existe diferença, não existe hierarquia, né? Por isso a reciprocidade.
as palavras do hebraico permitem perfeitamente essa tradução, não se altera o hebraico, né? Mas a gente vem muitas vezes na tradução pela tradição. Tradicionalmente, lá na Idade Média, alguém interpretou assim e seguiram adiante. É o caso da costela. Nós também mudamos. A nova Bíblia Pastoral, a mulher não foi feita da costela, foi feita de uma orelha. Estou brincando aqui. Porque a palavra que é traduzida a partir de um sermão de um bispo lá no século IV, V, um bispo fez a tradução e falou costela, porque logo em seguida o homem diz: essa sim é carne da minha carne, osso do meu osso. É costela. Mas essa palavra, ela aparece 20 vezes na Bíblia. Só uma vez, no Gênesis 1, é traduzido como costela, por causa da palavra do bispo, porque o hebraico sempre, 19 vezes ela significa flanco, metade, lado, né? O lado de um palácio, o flanco de uma montanha, o lado. Então, nós mudamos para o lado, né? Porque não tem sentido, é uma tradução pela tradição. Tradicionalmente se ensinou isso, então você bota ali no texto, mas não respeita o texto, né? E a questão moral é mais séria ainda, porque, por exemplo, nós temos essas sacerdotisas e esses sacerdotes, nas liturgias desses cultos haviam relações sexuais, ou performances sexuais, se a gente quiser usar uma palavra mais atual, né? Mas havia a sexualidade. Então, nos cultos da fertilidade, cultos que buscavam a bênção de Deus para a reprodução humana, porque não se sabia como essas coisas aconteciam, né? E ainda hoje a gente não sabe bem, porque às vezes funciona, às vezes não funciona para a reprodução, e a gente nem sempre sabe direito porquê, né? Mas aí buscavam a bênção das divindades, e nesses cultos, nessas liturgias, havia sexualidade. Então aí há uma sexualidade sagrada. A mulher era chamada de Kedeshá, o homem é chamado de Kedesh, santos, consagrados, né? Mas no culto a Javé, na liturgia de Javé, o sexo é proibido. Porque o Javé não é uma divindade vinculada à fertilidade originalmente. Javé é o Deus da guerra, da batalha. Você precisa estar alerta, precisa estar com todo o seu vigor, com toda a sua força. E como existe ainda em alguns lugares o pensamento de que o ato sexual enfraquece o homem, ou deixa ele com a cabeça em outro lugar, né? Aí essa sexualidade é proibida. E o que vai acontecer é que esse Javé, que não gosta de sexo, vai se tornar o Deus único. E vai levar junto essa relação conflituosa com a sexualidade. Isso vai ser reforçado no pós-exílio. Antes do exílio, nós temos muitos lugares para as mulheres exercerem autoridade, né? Haviam mulheres em altos cargos, em altos escalões, seja da política, seja da religião. Em primeiro lugar, você tinha a mãe do rei. Todos os reis em Israel são filhos da mãe. São filhos da mãe no sentido que, num lugar onde tem a poligamia, o rei tem várias mulheres, o filho é criado pela mãe, né? Porque o pai tem várias mulheres, então o filho, quem cria é a mãe. Quando esse filho se torna rei, a pessoa que tem mais influência sobre ele é a mãe dele, a mãe do rei. Existe até uma palavra especial para a mãe do rei, que é a Gebirá, né? Que é o feminino de Geber. Geber é homem poderoso, é homem forte. A Gebirá seria como a rainha-mãe. A rainha-mãe. Então existia a rainha-mãe, existiam as rainhas, as esposas do rei, existiam a sacerdotisa, profetisa,
tudo isso existia até essas reformas de Ezequias, Neemias, Josias, antes de lá. Mas no pós-exílio não. No pós-exílio não tem mais rei, não tem mais mãe do rei, não tem mais princesa. Todo o poder está concentrado no templo, e lá é só homens. É sumo sacerdote que manda em tudo, é o homem, né? Não tem mais deusa, as deusas todas foram proibidas, o culto, toda a divindade, toda a espiritualidade feminina é abafada. E aí a maneira de abafar é de dizer que tudo que as mulheres fazem é impuro. Elas já nascem impuras, a impureza da mulher é o dobro da impureza do homem, a menstruação a torna impura. O exemplo de coisa mais impura que o mundo bíblico consegue dar é o modes, é o pano da menstruação. Se quer dizer que uma coisa é impura, 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 no mais alto grau, é o pano da menstruação. Então, muita coisa na Bíblia vem desse mundo patriarcal complicado. Nós não podemos fundamentar a nossa ética e moral na sexualidade na Bíblia. Nós temos que fazer uma releitura, buscando aí uma fidelidade a Jesus, de outra maneira, porque senão nós estamos fritos. As mulheres, pelo menos. Bom, então acho que isso é bem complicado assim. É bem complicado, né? Como é que a gente trabalha isso com a Bíblia ou não? Sim. Algumas teólogas norte-americanas, algumas teólogas norte-americanas, quando trabalham a questão da sexualidade, elas preferem não usar a Bíblia. Tem um texto da Firestone que foi colocado por esse debate. Eu tive aula com ela e outras teólogas. Eles preferem não usar a Bíblia quando trabalham a ética teológica da sexualidade. Talvez aqui a gente às vezes tem que ver um pouco com Paulo também, né? Paulo diz, a letra mata, mas é o Espírito que dá a vida. Eu acho que a gente pode trabalhar a partir da Bíblia, mas não preso à letra da Bíblia. Não preso à letra da Bíblia, né? Preso a esse Deus que se revela no Êxodo. Vem um Deus que quer libertação, que quer a vida, né? E no Deus que se revela em Jesus. Então acho que sim, a Bíblia sim, mas não preso à letra, mas tentar buscar. Mas claro que isso vai ser uma construção que nós fazemos a partir das nossas sensibilidades, a partir do nosso mundo de hoje, né? Porque no mundo deles lá também sempre havia resistência feminina. Então toda essa supressão do espaço feminino no pós-exílio, ele é de certa forma preenchido com as heroínas, que são histórias criadas nesse momento. A Judite, a Esther, a Ruth, são todas histórias onde as mulheres são protagonistas, mas são histórias desse período. Cântico dos Cânticos, né? Cantares, onde o homem e mulher têm uma relação, não se fala se os dois são casados, e o livro é totalmente erótico, de uma relação de amor e de erotismo muito bonito. Alguns falam alguns leem também os textos da sabedoria, os provérbios, porque a sabedoria é feminina, né, na Bíblia. E aí como se fosse uma divindade, porque a sabedoria fala como uma pessoa, como uma mãe, né? Então talvez no culto da sabedoria estivesse o culto às divindades antigas, quer dizer, novamente as mulheres buscando um espaço sagrado, né? Ter um referencial sagrado para o ser feminino, porque só tinha referencial sagrado para o ser masculino. Mas sempre há resistência, sempre há mulheres buscando o seu caminho. Professor,
Eu queria só, talvez, levantar duas questões, talvez levar também um pouco a reflexão, por um lado, também da teologia. Mas antes de dizer assim, eu acho interessante que a questão da tradução, parece que ela tem muito a ver também ao público que vai ser atingido também por essa tradução, né? Quer dizer, eu acho que essa talvez seja a riqueza e ao mesmo tempo a dificuldade. Quer dizer, a riqueza porque nós temos desde traduções simples, em que as pessoas podem realmente compreender, e outras traduções levadas para o estudo e tudo mais. Então, acho que às vezes também eu penso assim que a gente não pode correr o risco de ser, isso que eu acho que está sendo falado também, de ser tão criterioso dentro da questão do original e fazer uma tradução que é incompreensível e que as pessoas não conseguem realmente compreender a mensagem bíblica, né? Claro, levando em consideração aquilo que é realmente a mensagem bíblica. Então isso eu acho uma coisa bastante interessante. Por outro lado, eu estava pensando o seguinte, a relação entre interpretação bíblica, teologia. Acho que o senhor falou uma coisa no início muito importante, quer dizer, a teologia ela é fundamentada dentro quer dizer, tem um fundamento bíblico, né, na revelação. De repente aqui uma linguagem, uma interpretação bíblica muito diferente do contexto ou tendenciosa também vai nos levar a uma teologia também nesse sentido. Porém, eu sinto assim, a dificuldade hoje também é que nós temos teologias clássicas, né, tradicionais, às vezes dentro de uma visão que praticamente engessa algumas coisas, né, que não dá muita liberdade de pensar diferente. E se a gente, por exemplo, ainda vai colocar uma terceira categoria aqui, que seja o magistério da igreja, acho que a coisa fica mais complicada ainda. Porque algum tipo de interpretação, de repente você quer refletir isso, por exemplo, dentro de uma aula de teologia, alguma coisa, tem gente lá com o catecismo da igreja católica, com documentos da igreja para ver se é isso mesmo. Então uma coisa assim, engessa a teologia de um jeito em que você... e depois tem uma leitura também fundamentalista do próprio magistério, da própria teologia feita pelo próprio magistério. Então, como é que a gente poderia lidar um pouquinho com essa dificuldade, né? Quer dizer, eu até brincava, né? Quer dizer, a gente fazer essas correções na Bíblia diante, às vezes, do magistério não vai ser fácil não, né? Quer dizer, no sentido, às vezes a igreja também acaba se cristalizando em alguns tipos de interpretações. Esse seria um ponto, e um outro ponto seria essa questão do gênero na Bíblia, né? Quer dizer, não é levantando uma questão que de repente hoje é muito forte, por causa da questão de discussão de gênero, não seria isso, mas, por exemplo, toda essa dificuldade de perceber se Deus no Antigo Testamento era também chamado com um nome feminino, a própria Ruá, às vezes essa ideia, né, de ser traduzido depois como o Espírito, masculinizado também. E para nós de antropologia, quer dizer, da teologia antropológica, é muito importante essa questão mesmo que volta muito forte, essa questão da linguagem inclusiva, né? Hoje nas aulas de antropologia é uma dificuldade muito grande para a gente perceber, quer dizer, que certas traduções, às vezes com a palavra homem, né, está mais no sentido de ser humano, de pessoa. A gente percebe que algumas Bíblias fazem essa diferenciação, mas outras não. Mas está muito incutido já em nós uma certa cultura também, né? E que às vezes fica um pouco difícil. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho essa questão, por exemplo, da tradução, principalmente de antropos, aner, essa diferença das duas coisas, né? Quer dizer, quando a gente pode ser fiel ao texto e ao mesmo tempo ter uma linguagem inclusiva, né? Dentro daquela que é a cultura hoje, também sem querer desvirtuar aquilo que principalmente nas cartas paulinas ou alguma coisa assim se fala. Acho que isso é muito interessante para a teologia e para a antropologia hoje. Bom, começar pela última, eu acho assim que não devemos mudar o texto. Se a gente começa muito a mudar o texto, adaptar, vamos botar agora todo com linguagem inclusiva. Tem Bíblias já feitas assim, uma tradução toda inclusiva.
depois vem outro, faz outro tipo de tradução. Vamos botar uma tradução ecológica, vamos botar uma tradução que respeite os idosos. Então nós pensamos a mudar demais o texto, daqui a pouco a gente não tem mais o texto. Temos um monte de coisa. Acho que tudo isso a gente tem que resolver no rodapé e nos comentários. E na catequese. No rodapé, no comentário, na catequese e na formação bíblica. Eu acho que o que nós precisamos mais é mais formação bíblica. Acho que o texto bíblico, ele precisa ser como ele é. E a partir do texto é que nós vamos ter que fazer a catequese e a formação bíblica. E a formação bíblica para nos libertar da Bíblia. Não uma formação bíblica que nos prenda na Bíblia. Quer dizer, uma formação bíblica que nos incentive a ler a Bíblia para criar, para produzir a partir da Bíblia, mas não para ficar na Bíblia, né? De certa forma, relativizar a Bíblia. Assim como também as nossas teologias, todas elas, porque todas elas são relativas, né? Todos os dogmas, todos são relativos, isso é, eles foram elaborados ou ditos ou instituídos sempre para resolver conflitos, disputas, a diversidade que havia dentro da igreja e às vezes debates fortes. Aí uma palavra ao final, que é para botar como se fosse um ponto final, se elabora uma frase, um parágrafo, um texto e pronto, acabou o assunto. Mas ele então deveria ser explicado, olha, essa é a conclusão que nós chegamos nessa situação, nesse momento, nessa discussão. Para isso, essa palavra. 200 anos, 300 anos, 2000 anos depois, não podemos ter uma palavra diferente? Quer dizer, é matar aquela solução que se encontrou naquela época. Se foi uma solução melhor, a solução que mais, digamos assim, que mais favoreceu a vida, a harmonia, a solidariedade na época, hoje ela pode ser exatamente o contrário. Então é o problema da leitura fundamentalista. Um texto pode ter sido bom em determinado momento, mas se você aplicar ele em todas as situações, ele acaba tendo efeito contrário. Então é novamente a questão letra e espírito, letra e espírito. Acho que a letra temos que mantê-la como ela está, tentar traduzir o mais fiel possível a letra. Eu estou gostando muito de esse autor que está no texto aí que vocês receberam, o Berman, Anthony Berman, né? Ele propõe a tradução como o albergue daquele que é distante, daquele que é longínquo, daquele que é o diferente de nós, né? Isso é, eu apresentar um texto de outro contexto, não como se fosse uma coisa dita por nós, mas uma coisa dita por outra pessoa. Só vou torná-lo legível, mas não vou me apropriar dele, deixar ele aparecer na sua estranheza, na sua alteridade. Isso é importante também, porque senão eu não aprendo a valorizar o outro pelo que ele tem de diferente de mim. Eu só valorizo e aceito o outro ou a outra naquilo que ele tem igual a mim. Naquilo que ele tem de diferente eu rejeito, né? Ou eu quero apropriar disso para fazê-lo entrar para dentro daquilo que eu entendo que seja o certo ou errado, né? Então, por isso, por exemplo, deixar Elohim no texto bíblico. As crianças, as pessoas vão perguntar, mas quem é esse Elohim? Né? Então, eu vou ter que explicar o que é esse Elohim, de onde é que ele vem. Assim também, se eu encontrar outra pessoa que cultua Oxóssi, Xangô, eu não vou dizer logo que é o demônio. Eu vou ter que perguntar, quem é esse Xangô? O que ele faz? Quem é Oxóssi? Né? A mesma coisa Alá, a mesma coisa Shiva, tantas divindades que nós temos por aí. Então, aprender mais dialogar, aprender mais respeitar na diversidade do que logo classificar, rotular e só aceitar aquilo que eu posso
colocar dentro do meu balaio. Então acho que são várias questões. E aí, exatamente nessa questão do público a ser atingido, eu acho que nós não podemos simplesmente adaptar o texto ao nosso público. Eu acho que o público tem que talvez aprender a conviver, receber o diferente e aprender como se portar diante do diferente, né? Porque nós somos ensinados a respeitar e conviver só com o que é igual. Quem é diferente não tem vez. O senhor mencionou o Anthony Berman, talvez valesse a pena agora um pouquinho das tendências que ele fala aqui. Sim, são vários, né? Tem o Berman, tem o Mechonic e tem o Venuti, Lawrence Venuti. São vários estudiosos práticos, né? Tradutores, e que estudam a prática da tradução. Então as teorias se dividem em dois grandes blocos. Ou você respeita mais o público, para quem você vai traduzir, a língua para quem você vai traduzir, ou você respeita mais o texto de origem, né? Eu não pensei em tradução geral, porque eu não conheço tanto assim de tradução, mas eu pensei mais na Bíblia, né? E para mim, na Bíblia, as ideias do Anthony Berman, do Lawrence Venuti e do Mechonic são muito boas, no sentido de nos ajudar a ver a tradução como ela é, respeitar o texto como ele é, né? E aí sim, nós depois temos que fazer as nossas mediações, os nossos debates, mas isso fica mais para a nota de rodapé, fica mais para a introdução, para os comentários, né? Mas o texto deve ficar como ele está. Se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais, num dos textos que receberam, que é esse que chama Prostituta ou Mulher Sagrada. Aí eu apresento bem a obra desse autor, com a bibliografia e tudo mais. Então, Luiz, a sua abordagem, a princípio eu gostei, eu sou da outra área, a princípio não é teologia especificamente. Os israelitas importaram deuses africanos, graças a Deus que não importaram da Índia, teriam ficado confusos, inclusive. Apresentei três elementos que eu sinto que é importante aqui colocar, talvez alguma coisa seja irrelevante. Rafael já tocou sobre a linguagem da Wittgenstein. As palavras têm sentido somente quando tem uma relação, mas também tem um autor chamado Tambaya, que é de Sri Lanka, que ele diz também o poder das palavras não faz sentido. O que faz sentido somente em silêncio, aquilo que você não fala. Então, o Ocidente explorou bastante Wittgenstein, a partir dali que nós embasamos todo o contexto. Agora, onde que está o poder do silêncio nessas tradições, aquilo que o texto a princípio não diz, mas alguma coisa está por trás. E a segunda questão, a questão da revelação. As tradições abrâmicas, a princípio tanto o judaísmo como o islã, não dá tanta importância para a tradução daquele livro que é considerado sagrado. E agora você fez uma leitura sociológica também, você fez uma leitura de baixo, analisando a nossa Bíblia. E agora, essas tradições, a Torá, por exemplo, quando o rabino ele vai para a original, para interpretar na sinagoga. Tanto os muçulmanos não permitem que haja uma tradução do Alcorão, apesar de que para a funcionalidade tem as traduções. Mas quando precisam, eles vão diretamente para a original. Então,
O que acontece no nosso caso, aqui que foi apresentado por 1000 anos de fragmentos, foram juntados à tradição, daí a autenticidade do próprio texto se perde. Uma mentira falada por 1000 anos se torna quase verdade, é assim que dizem. Então, até que ponto fica essa autenticidade? Será que as limitações e falhas se encontram nessa forma, nessa tradução? E a terceira coisa, a questão do tradutor. Quem é o tradutor? Tradutor, quando traduz um livro, simplesmente ele traduz. Mas quando ele traduz um texto sagrado, não é simplesmente uma tradução. Acho que tradutor também tem que ter uma certa experiência. Ou, se a Bíblia é sagrada, é uma experiência do povo de Deus, será que alguém consegue traduzir essa experiência em uma outra língua? Agora, quando se traduz, não é, se perde alguma dimensão. Eu me lembro uma imagem indiana, aquele guru. Vocês conhecem o guru, não é? Guru, aquele que tem experiência e consegue articular e comunicar essa experiência, verbalizar essa experiência. Então, se não é, por isso que Jesus era mestre, teve a experiência, conforme o Novo Testamento. Lá na Índia, nós temos as imagens. Na tradição hindu, eles fazem imagens esculpidas da madeira ou da rocha. E normalmente essas imagens têm olhos grandes. Enquanto as tradições desérticas enfatizam na palavra, que foi falado aqui corretamente, ao meu ver. Palavra porque a geografia da religião nos enfatiza, sendo que todo o Oriente Médio é majoritariamente o deserto, não havia conteúdo para construir as imagens, então o transcendente é mais focado, que é distante, porque é matéria-prima que não existe. Enquanto as tradições da terra fértil, que tem muita coisa, o divino é aqui no chão, então desenvolveram essas imagens, que o olho grande. E essas imagens foram instaladas no templo. Antes de instalar, o sacerdote era levado para o interior do templo e ficar sozinho, meditando e tal. E num determinado momento ele sentia, agora que estou puro, e naquele momento ele ia lá, soprava nessa divindade, dava a vida e instalava a divindade dentro do templo. Significa a experiência do tradutor, que deve estar afinado com a experiência do autor, daquela época, apesar de que perde algumas coisas. Então, essa relação, será que nós temos essa consciência do tradutor? Quem é? Só aquele que tem o conhecimento das línguas, linguagem, ou também carrega uma experiência, sendo que consideramos a Bíblia também como uma experiência de Deus. O povo de Deus coletado nessa palavra. Então, eu venho de uma outra área, então as minhas perguntas são gerais, inquietações gerais. Não é? Eu sinto isso, às vezes precisamos esclarecer um pouco no seu livro. São gerais, mas são profundas e bem com bastante significado. Por exemplo, do Corão, não existe um estudo crítico assim como nós temos no cristianismo, né? da Bíblia hebraica, da Bíblia do Novo Testamento. Dentro do judaísmo existe também o estudo crítico em diversas correntes. Mas no Corão é raríssimo, não conheço ninguém que faça. Né? Existe uma discussão se o Corão é criado ou incriado. Quer dizer, a ideia é como mais ou menos a gente pensa do verbo. Né? O verbo estava com Deus, era com Deus e se encarnou. Então,
o Corão é como se fosse todas as palavras já lá estavam com El, com Allah, e desceram. Então não há isso, mas isso tudo é muito complicado, porque na verdade as palavras escritas, né, elas são interpretação de experiências, que cada um interpreta do seu lado, do seu ponto de vista, né? E, por exemplo, nós temos textos bíblicos que foram escritos para legitimar violência. Então aqui eu tenho que ficar mais no que não está escrito, no silêncio do que na palavra, porque se eu fico naquela letra, eu vou destruir comunidades indígenas, vou atacar, vou fazer violência em nome de Deus. E aí não dá. Nós temos muitos textos que comandam violências em nome de Deus. E esses autores que estavam escrevendo isso, estavam vivenciando isso. Só que eles vivenciavam do lado do poder. Não vivenciavam, né, por exemplo, não vivenciavam do lado dos povos que estavam sendo massacrados ou escravizados. Então é bem complicado. A questão eu acho, o fundamental de tudo é que nós temos que entender a Bíblia, o Corão, Torá, Vedas. São textos que nasceram na história humana, são frutos da cultura humana, dentro de determinadas cosmovisões, que são as diversas religiões de todos os povos. E eu acho que aí sim, se a gente pensar que todas as religiões, elas têm algo de sagrado dentro de si, porque todas elas fazem parte do processo de humanização do ser humano. Nós, nesse processo, que nós ainda estamos, e eu acho que ainda estamos muito atrasados nesse processo, porque especialmente aqui no Brasil, se nós vemos que a cada ano 60 mil jovens negros pobres são assassinados, se a cada minuto tem um homem batendo numa mulher, eu acho que nós ainda estamos no galho, ainda não largamos do galho. Apesar de já andarmos em cima das duas pernas, falta muito ainda para nós sermos seres humanos, né? E eu acho que todas as religiões fazem parte desse processo de humanização. E elas têm dentro de si, instituído como sagrado, aquilo que os fez ser mais humanos. E talvez esse silêncio que esteja nos textos que a gente precisa, talvez, tentar descobrir, para a partir daí fazer a leitura, fazer a interpretação, né? E no fundo seria buscar um novo conceito de palavra de Deus. Talvez palavra de Deus não tão vinculada com o livro em si, mas vinculada com a função desse livro ou dessas palavras na minha vida ou na vida de uma comunidade. Então eu diria assim, é palavra de Deus quando nos torna mais solidários, mais amorosos, mais fraternos, mais humanos. Cada vez que vai em outra direção, deixa de ser palavra de Deus. Não precisamos mudar nada, não precisamos mudar nem uma vírgula, nem acrescentar nada. Se nos faz mais amorosos, mais solidários, mais fraternos, será que estão concordando ou não? Mais fraternos, mais solidários, mais amorosos, mais humanos, é palavra de Deus. Seja do Corão, seja da Torá, seja dos Vedas, seja das tradições orais, africanas, indígenas, é palavra de Deus. Quando é o contrário, para nos desumanizar, legitimar hierarquias, legitimar a dominação, legitimar a violência, não é palavra de Deus. Seja de onde vier também, da Bíblia, da Torá, não é palavra de Deus. Dentro do contexto da discussão, o professor Claudemir falava da comunidade que vai ler as traduções, o texto do Johann Konings,
se não me engano é esse o autor, né? Falava da importância da tradução também para ser lida nas assembleias litúrgicas. E também o senhor mesmo falava da interpretação da Bíblia à luz de Jesus, né? Que inclusive é chave de leitura, de fato, para toda a Sagrada Escritura, a interpretação cristológica. Desculpa, eu ainda fiquei um pouco em dúvida sobre se isso, de alguma maneira, não ajudaria a entender porque os tradutores preferem, de alguma maneira, pegar El, Elion, Elohim e deixá-los como Deus mesmo. Eu fico pensando se nós teríamos, nas nossas comunidades, como lidar com certos efeitos de acabar colocando outras traduções. A impressão que me dá, eu não sei se a comunidade que eu tenho acesso talvez tenha um pouco, eu tenha certas dificuldades, né? Uma pessoa me disse com todas as letras que só conseguiu entender a Bíblia depois da nova tradução na linguagem de hoje, porque antes simplesmente não lhe tinha nenhum texto que fosse acessível. Então eu fico pensando se de alguma maneira, pelo menos por enquanto, não seria melhor deixar como está. Eu não gosto de deixar como está, porque para mim como está é a falência do cristianismo, me desculpe. Nós estamos vivendo num mundo, num planeta em que nunca houve tanta concentração de renda assim. Nós estamos, por exemplo, no mundo hoje, 1% das pessoas mais ricas tem mais riqueza do que todos os 99%. E não vejo, com raríssimas exceções, cristãos preocupados com isso. Com questão de igualdade social, com questão de injustiças sociais, eu não escuto sermões, eu não vejo gente falando sobre isso. Então, não me interessa as igrejas cheias e a gente não perder membros e ver quem que enche mais o estádio, quem que bota mais gente na rua, para um cristianismo desse jeito. Então, acho que aqui, desculpe, estou sendo assim... Eu me referia particularmente na tradução... Na patada, tudo bem. Mas eu acho que assim, a preocupação da gente não deve ser tanto... as dificuldades maiores seriam de discutir as diferenças doutrinárias que iriam aparecer, né? Como é que tem tantos deuses assim na Bíblia e nunca ninguém me falou nada? Como é que tem deusas e nunca ninguém me falou nada? Como é que isso se combina com a nossa ideia de monoteísmo? Nós iríamos ter que discutir essas questões doutrinárias, que eu acho que são importantes. Mas o mais importante não são as doutrinas. O mais importante é que tipo de pessoa nós estamos formando. A nossa preocupação não deve ser trazer gente só para os nossos sacramentos, para os nossos cultos. A nossa preocupação maior tem que ser formar pessoas mais humanas, mais solidárias, mais fraternas. Acho que isso é que Jesus veio fazer, veio dizer, veio buscar. E essa deve ser a nossa preocupação. Se para isso a gente tem que apresentar essas diferenças todas, vamos a elas, vamos enfrentar. Acho que esse tem que ser o objetivo. Um cristianismo mais fiel a Jesus de Nazaré. Até cristocêntrico. Tem que ver como que a gente entende esse Cristo. Se é o Cristo Pantocrator, definido, feito à imagem e semelhança do imperador, para que o imperador não precisasse mudar nada na sua vida, também não sei se é legal, né? A gente geralmente diz que foi o Império Romano que se converteu ao cristianismo. Mas vamos ver quem que mudou mais. O Império Romano não mudou nada. O cristianismo mudou tudo. Quem converteu-se? Então, acho que aqui é reencontrar. E eu digo, Jesus de Nazaré ainda é um ilustre desconhecido para nós. Nós conhecemos o Jesus da fé, nós conhecemos o Jesus Cristo Pantocrator. Não conhecemos o Jesus de Nazaré, aquele pobre que foi crucificado. Nós conhecemos o Senhor Todo-Poderoso. Então acho que é reencontrarmos, buscar esse reencontro com Jesus, com as tradições proféticas mais profundas do Antigo, do Novo Testamento.
Acho que essa tem que ser a preocupação. Muita gente que é fundamentalista lê a Nova Bíblia Pastoral, lê a Bíblia na linguagem de hoje, mas não é um problema só daqui, o problema é o resultado. O que acontece? Que tipo de cristãos nós somos e estamos formando? Essa tem que ser a nossa preocupação, eu acho. Mas eu sou meio... Mas com todo respeito, acho que poderia ter sido um pouquinho menos agressivo no começo. Desculpe. Eu quis dizer uma coisa rápida rápida assim por causa do tempo, mas acabei indo com força demais. Professor, tudo isso é muito positivo e eu vejo que essa nossa discussão alarga o pensamento justamente a gente vê a tradução da Sagrada Escritura de um jeito como ela deve ser, não fundamentalista, que às vezes a gente vai com muita sede de querer conhecer as raízes da palavra, o significado e depois nos engessarmos naquilo. Porém tem um outro extremo que infelizmente a gente que está no mundo teológico podemos de vez em quando enfrentar. É alguém que, ao estudar tanto as traduções da Sagrada Escritura, das línguas, hebraica, grega e tudo, chega num determinado momento de que também perde a sensibilidade teológica, onde tudo é explicado, a arqueologia explica tudo, não tem teologia. Eu acho que a gente hoje também, dentro do meio acadêmico, creio eu, devemos ter muito cuidado para não perder essa sensibilidade. Será que é isso mesmo ou eu estou equivocado? Não, corremos esse risco, né? Corremos esse risco, sim. Mas a questão é que nem tudo pode ser explicado. Mas às vezes o que a gente chama de sensibilidade teológica é a explicação de tudo. Porque a nossa catequese, a nossa formação cristã em geral, é uma formação que não tem lugar para dúvida. Qualquer cristão que diz eu estou em dúvida, você diz, você está perdendo a fé, está sem fé. Nós identificamos dúvida com falta de fé. Mas na verdade, se existe alguma coisa misteriosa na nossa vida, essa coisa é o que nós definimos com a palavra Deus. Ninguém sabe nada sobre Deus. Saber, ninguém sabe nada. Todos nós cremos coisas, né? E eu acho que a sensibilidade está nisso aí. Saber que nós não sabemos. E o problema é quando nós achamos que sabemos. Que nós confundimos crença com conhecimento, com saber. Então nós esperamos, nós temos fé, nós acreditamos, nós vivemos como se fosse assim. Mas saber, nós não sabemos. Então aqui nós estamos verdadeiramente nas mãos da misericórdia de Deus, quando nós não sabemos. E quando nós nos dispomos a escutar, aprender, pesquisar, largar coisas que a gente achava que era muito séria, aqui nós estamos, eu acho, começando a ser sensíveis, quando a gente começa a perceber o mistério de tudo isso, o mistério de Deus, o mistério da ação de Deus. Esse mistério está presente em todas as culturas, em todas as religiões e em todas as pessoas. Cada pessoa também tem seu mistério. Então, acho que essa é a coisa. Como viver, né, na presença do mistério. Essa sensibilidade. Que o mistério está em tudo, está em todos. Né? E eu acho que nós começamos a perder a sensibilidade quando a gente acha que sabe, que conhece Deus, que pode botar Deus numa caixinha teológica, né? Mas aqui é que nós começamos a nos enganar. Eu entendi muito bem, desde o início o senhor falou sobre o desafio da tradução e sempre levando a importância da tradução bíblica e da volta às escrituras, né? O senhor falou
exaltou até mesmo a necessidade de se ter uma formação bíblica maior nos estudiosos, enfim, teólogos. Enfim, a gente dá mais importância a isso. Então eu entendo que toda a sua argumentação, por mais que em algum momento desafie as nossas crenças e desafie até mesmo os nossos dogmas, digamos assim, ela tem o objetivo contrário, né? De nos levar a buscar mais das Escrituras. Eu entendi também, em um certo momento, que o senhor falou o seguinte: que a gente precisa saber separar o que é tradução, o que o texto quis dizer, o que o autor que escreveu aquele texto quis dizer, e a interpretação que se dá a ele, que a gente poderia falar a aplicação que a gente traz nos nossos dias. Porque uma coisa é um texto que foi escrito há 2000 anos atrás, com um contexto de pessoas que viviam uma sociedade há 2000 anos atrás, uma sociedade judaica, e o que disso vai ser aplicado para os nossos dias. A minha preocupação e a minha dúvida é com uma afirmação do senhor, que foi umas 2 ou 3 vezes afirmado isso, é sobre a relativização das Escrituras. O senhor falou em alguns momentos que, de certa forma, a gente precisa relativizar as Escrituras. Até que ponto essa relativização ela não vai acabar sendo um tiro no nosso próprio pé, que vai sair pela culatra, como diz, com perdão da expressão, né? Será que, de repente, o que o senhor quis dizer, essa que é a minha pergunta, o que o senhor quis dizer com relativização não está ligada a esse contexto histórico-cultural e essa aplicação para os nossos dias? Por exemplo, eu saber separar o que é da cultura hebraica, judaica, o que fez parte daquele povo, que tem mais uma conotação civil e até ritualística para a religião primitiva lá, e saber separar o que é deles e trazer a aplicação para o que é nosso. Eu entendo que o senhor falou da fidelidade da gente não se apropriar de coisas que é deles, trazendo para o nosso contexto, mas sendo fiel ao que realmente foi. Vou usar até um exemplo, o senhor falando sobre esses vários deuses. Gênesis 14 fala que quando Abraão sai, depois que ele sai lá de Ur dos Caldeus, ele entra em Canaã e ele conhece um homem chamado Melquisedeque, que é um rei. E fala que Melquisedeque ele adorava o El Shaddai. E aí ele observa a adoração que Melquisedeque presta a El Shaddai. Quando ele vê a adoração de Melquisedeque a El Shaddai, ele fala: ele reconhece El Shaddai como Deus dele. Esse é o meu Deus, o Deus que me fez sair lá da minha terra. E ele, inclusive no 14, ele dá o dízimo, ele presta culto, enfim, ele adora esse Deus que era um Deus cananeu. Eu entendo que essa aplicação seria mais, não sei se essa é a palavra certa, uma antropologia da religião, de que Deus ele se revela a várias nações e culturas diferentes, de formas diferentes, e que são meras interpretações desse mesmo Deus. A minha preocupação é somente essa: como que eu posso interpretar melhor? Gostaria que o senhor explicasse melhor essa sua afirmação de que em alguns momentos a gente precisa relativizar a Bíblia, as Escrituras. Eu acho que é El Elyon, né? O Deus de Melquisedeque, eu acho que é El Elyon, o Senhor Altíssimo. Acho que sim, não tenho certeza. Mas eu acho que é isso mesmo, quer dizer, porque nada que nós fazemos ou dissemos não é relativo. Nós somos relativos, nós todos somos limitados, nós todos somos gente do nosso mundo, da nossa época, do nosso contexto. Nós somos limitados no tempo, nós vamos viver só um pedacinho de tempo, né? Menos que uma árvore. Uma árvore vive mais que a gente. Nós somos relativos. Então todo o nosso pensamento tem essa marca da relatividade. Nós podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e aí com isso dizermos que ela seria algo absoluto. Mas não é isso que a gente vê. Quanto mais a gente estuda, mais aparece o lado humano da Bíblia. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais aparece o lado humano da Bíblia. Contradições, erros, tudo, tem tudo na Bíblia, né? Que mostra o lado humano. Então, quando eu falo relativizar, é entender esse texto como fruto da caminhada de um povo que viveu num determinado período, numa determinada região. Nesse sentido, é uma história, uma religião produzida lá. Então é relativo àquele contexto.
Ali dentro tem coisa sagrada, perene, que vai valer para sempre? Tem, como tem em todas as outras religiões. Só o que a gente tira de sagrado aí? Alguns tiram o próprio texto, o sagrado é o próprio texto. E, por exemplo, não podemos aceitar homossexuais na igreja porque está escrito aqui. Porque se nós pensarmos em relações humanas, de amor, muitas vezes nós vamos ver que ali é amor, não é outra coisa. Mas porque está escrito aqui, a gente não pode aceitar. Daí nós nos desumanizamos. É uma palavra que nos desumaniza. Nesse sentido, ela deixa aí, temos que relativizar. É uma questão daquele mundo, daquele tempo, onde provavelmente a homossexualidade, ela é banida não tanto pela sexualidade em si, mas pela vinculação que tinha com cultos a outros deuses que estão sendo proibidos. Então, acho que a gente precisa relativizar. Ter coragem de amar e buscar construir um mundo de amor e de solidariedade, mesmo que às vezes vá contra alguns versículos de teologias bíblicas nossas ou da nossa tradição. Mas é isso que eu entendo que é botar Jesus de Nazaré na nossa frente, quando nos leva a agir, primeiro, misericórdia, ouvir, sentir, ver o outro, né? E agir por amor, antes do que agir pela lei. A lei, né, o que está escrito aqui, às vezes mata. Como tem matado muito ao longo da história, como segue matando até hoje. Então, cada vez que é uma interpretação, uma tradução, alguma coisa que vai contra a humanização, a formação, a nos tornarmos pessoas melhores, mais solidárias, mais amorosas, eu acho que temos que relativizar sim, né? Porque o próprio Jesus relativizou. Se ele não tivesse relativizado, nesse sentido, ele não teria sido crucificado. Ele teria feito tudo de acordo com o que as pessoas achavam que deviam fazer, né? Mas ele foi contra, ele releu, ele leu ponta cabeça. Acho que é isso. Então, professor, minha pergunta, bem dizer, acaba complementando um pouquinho a pergunta dele. Assim, então, através do que o professor mostrou, são várias as formas de traduções que a gente pode ter através de um texto. A gente acaba notando a imprecisão que tem a tradução. Então, eu fico pensando assim, como que a gente pode acreditar na veracidade do que está escrito? Tá bom, não tem como a gente saber ao certo o que está escrito do original. Tanto que o professor falou que quem escreveu originalmente não tem como a gente consultar e saber. Mas se analisarmos, por exemplo, o livro do Apocalipse, ele descreve lá sobre as alterações das palavras, que quem alterar o que for escrito na palavra de Deus vai sofrer a ira de Deus. Tanto que até os próprios 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedras pelo dedo de Deus. E também é aí que a gente acaba vendo um choque entre a tradução formal e a equivalência dinâmica. Assim, como que a gente pode precisamente acreditar realmente no que está escrito? Por exemplo, porque tem muitas pessoas assim que acreditam arduamente no que está escrito na Bíblia. Como assim? Como que a pessoa vai saber que ela está seguindo uma coisa certa? Porque pode até mostrar o texto original, mas como que ela vai saber que está escrito ali é verdade e o que está escrito ali é mentira? O que acontece é o seguinte: nós, quando vamos ler a Bíblia, a gente não lê daqui para cá. Aliás, a gente não lê daqui para cá, a gente lê daqui para cá. Nós colocamos, na maioria das vezes, nós vemos no texto bíblico as doutrinas que estão na nossa cabeça. Nós temos dificuldade de ver no texto uma coisa que que vá contra as nossas doutrinas. Porque nós aprendemos que as nossas doutrinas são tiradas da Bíblia, a Bíblia é a fonte das nossas doutrinas e tudo que nós cremos está na Bíblia. Então nós lemos daqui para cá, da cabeça para o livro, nós botamos no livro o que está na nossa cabeça. Então, por exemplo, nós não conseguimos ver contradições entre Marcos e Mateus. Como é que nós lemos? Nós pegamos os 4 evangelhos, botamos no liquidificador e tiramos um suco. Esse suco para nós é o Jesus. Por exemplo, nós lemos a palavra Jesus no Evangelho de Mateus e na nossa cabeça está o Jesus do Evangelho de João. O que eu quero dizer com isso?
O Evangelho de João é o único evangelho que diz que Jesus é Deus. O Evangelho de Mateus nunca diz isso. O Evangelho de Marcos nunca diz isso. O Evangelho de Lucas não diz. Só em João, que foi escrito no ano 100, que a redação foi feita depois que os cristãos foram expulsos da sinagoga, é que Jesus é Deus. Mateus está ainda dentro da sinagoga. Mateus está ainda dentro do monoteísmo judaico. Mateus não iguala Jesus e Deus. Jesus é o Messias, é o Filho, é o enviado, é o Cordeiro, mas nunca é Deus, como João afirma várias vezes, né? Mas isso só em João. Então, quando nós vemos o Jesus de Mateus, nós botamos dentro do Mateus o Jesus de João. E assim com Marcos também. Então, não conseguimos ver. Por exemplo, se compara a narrativa da mulher Ciro-Fenícia em Marcos e em Mateus. A mulher Ciro-Fenícia é uma estrangeira, atendida por compaixão. Jesus a atende por causa da sua fé, da sua palavra, em Marcos. Marcos por causa da palavra. É uma mulher estrangeira que Jesus atende por compaixão por causa do debate. Ela disse, mas os cachorrinhos também comem embaixo da mesa das migalhas. O Evangelho de Mateus muda essa mulher numa estrangeira convertida, porque ela chama Jesus Senhor, Filho de Davi. Adora Jesus como Senhor, Filho de Davi. E Jesus diz para ela, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. 2 vezes tem essa frase no Evangelho de Mateus. Não aparece em Marcos, não aparece em Lucas, não aparece em João. E Jesus a atende por causa da sua fé. Quer dizer, para a comunidade de Mateus, estrangeiro só será aceito na mesa da Eucaristia se converter-se ao judaísmo. O Evangelho de Mateus é o Evangelho dos judaizantes que estão enfrentando Paulo. O Evangelho de Marcos é mais aberto, o Evangelho de Lucas é mais aberto. Quer dizer, nós não conseguimos ver essas diferenças, porque nós vemos a partir da nossa doutrina, não vemos a partir do texto. Então, acho que nesse sentido que eu quero dizer, voltar ao texto. Temos que ver o texto, mas ver o texto para nos libertar do texto. Parece um paradoxo, mas é isso, né? Porque enquanto nós temos a doutrina na cabeça, nós estamos presos no texto. Porque nós vamos ver no texto tudo aquilo que reafirma as nossas doutrinas. E aí nós estamos fritos. Porque a doutrina não salva ninguém. Muito obrigado, professor Dietrich, pela palestra. Eu acho que uma das principais questões ficou aí que todos os escritos por passado tempo são reescritura. E há uma coisa que o professor Dietrich fez hoje, que eu particularmente apreciei muitíssimo. Ele não seguiu os best-sellers, né, cuja demanda sempre assim, falar o que as pessoas querem ouvir, né? A linguagem foi desestabilizante, mas é essa linguagem que empurra a gente à reflexão, à pesquisa, a olhar as coisas com muitos outros olhos, né? Então, muito obrigado. Eu acho fantástico o que nós tivemos hoje à tarde. Eu só estou lamentando por vocês porque nós não temos mais horário. Eu sei que tem umas 10 ou 15 perguntas aí, e eu estou aqui chorando por dentro que a gente não tenha tempo para ouvi-las. Se vocês até quiserem formular elas por escrito, para que elas não fiquem perdidas, eu me comprometo. Eu sei que o professor Dietrich não sacrificaria ele ao ponto de responder, mas podemos, de repente, bolar uma solução aqui entre nós, os professores, alguma solução para que essas perguntas não fiquem sem resposta. Tá bom? Assim, pode mandar, vocês têm o meu contato, tem o contato do grupo. Quem tem algo a perguntar e que não pôde fazê-lo, faça. Também pode passar o meu e-mail para a turma, não vou prometer que vou responder tudo para todos. Quero, eu sei. Tem no artigo, né? Está lá no artigo, isso. Aí se quiser, pode. Tá bom. E Simpson-se, assim, né? É isso, é para confrontar, para negar, para derrubar, para gostar. A academia, eu acho que é para isso. Professor,